5 questões sobre MMC e MDC. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Questão: qual é o MMC entre 3, 5, 6 e 12? Bom, para calcularmos o MMC, nós iremos pegar esses 4 números e decompô-los em fatores primos. Então nós vamos escrever o 3, o 5, o 6 e o 12, passamos aí essa linha e vamos buscar. Primeiro, temos números pares, então começamos a dividir por 2. O 3 e o 5 não são divisíveis, a gente repete e divide o 6 por 2, que dá 3, e o 12 por 2, que dá 6. Então nós repetimos o 3, repetimos o 5, dividimos o 6, que deu 3, e dividimos o 12, que deu 6. Ainda temos o 6, que é um número par, podemos continuar a divisão por 2. Repetiremos então o 3, o 5 e o outro 3, e vamos dividir esse 6 por 2, que dará 3. Restam agora outros dois primos, 3 e 5. O 3 só vai ser divisível por ele mesmo e por 1. Então a gente vai dividir por 3. Esse primeiro 3 vai dar 1. O 5 a gente repete, esse outro também e esse outro também dá 1. E agora restou apenas o 5. Então a gente vai dividir por 5 e aqui embaixo vai ficar todo mundo igual a 1. Para calcular o MMC, basta então agora que a gente multiplique o 2 com 2, com 3 e com 5. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12 e 12 vezes 5 dá 60. Com isso a gente conclui que o MMC entre 3, 5, 6 e 12 é exatamente o 60. E a resposta correta então é a letra D. Questão 2. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? Mínimo múltiplo comum, MMC, a mesma coisa. A gente vai decompor esses três valores em fatores primos. Escrevemos o 90, o 150 e o 20. Temos aí números pares, então nós começaremos a divisão por 2. Dividimos o 90 por 2, que vai dar 45. Dividimos o 150 por 2, que vai dar 75, e dividimos o 20 por 2, que vai dar 10. O 10 é par, então continuamos a divisão por 2. Repetiremos o 45 e o 75 e dividiremos o 10 por 2, que vai dar 5. 45 repete, 75 repete e dividimos o 10 por 2. 45, 75 e 5, nenhum deles é divisível por 2, mas o 45 e o 75 são divisíveis por 3. 4 mais 5 dá 9, é múltiplo de 3. 7 mais 5 dá 12, também é múltiplo de 3. Então nós vamos dividir por 3. 45 por 3 vai dar 15. 75 por 3 vai dar 25. E o 5 a gente só repete. Ainda temos aqui o 15, que é divisível por 3. Então, continuamos a divisão por 3. 15 por 3 vai dar 5. O 25 e o 5 a gente só repete. Os números agora são divisíveis apenas por 5. Todo número terminado em 5 ou 0 é divisível por 5. Dividimos o 5 por 5, que dá 1. Dividimos o 25 por 5, que dá 5. E dividimos esse 5 pelo 5, que também vai dar 1. E ainda é possível fazer a divisão desse 5 por 5, ficando então todo mundo igual a 1. Para calcular o MMC, basta então agora que a gente multiplique esses fatores primos. E esse produto vai dar exatamente 900, portanto a resposta correta é a letra E. Questão 3. Calcule o MDC entre os números 16 e 24. Nós faremos um processo semelhante ao do MMC. A diferença é que no MDC, máximo ou maior divisor comum, nós iremos dividir enquanto os dois números tiverem um divisor em comum. Então, 16 e 24 são pares, então dá para a gente dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8 e 24 dividido por 2 vai dar 12.
Os dois números ainda são pares, a gente divide por 2. 8 por 2 vai dar 4, 12 por 2 vai dar 6. 4 e 6 ainda são pares, novamente dividiremos por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Percebam que agora nós temos 2 e 3 e esses dois números não têm divisores em comum. Além de serem primos, a gente não tem nenhum outro número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então a gente encerra essa divisão por aqui e multiplica os resultados, esses números primos que nós encontramos aqui na decomposição. Faremos então 2 vezes 2 vezes 2 e concluiremos que o MDC entre 16 e 24 é exatamente igual a 8 e a resposta correta então é a letra C. Questão 4. Qual é o maior divisor comum entre 12, 32, 64 e 120? Bom, maior divisor comum, máximo divisor comum, nada mais do que calcularmos o MDC. E aí nós vamos decompor o 12, o 32, o 64 e o 120 em fatores primos. Todos eles são pares, então começamos a divisão por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, 32 dividido por 2 vai dar 16, 64 por 2 vai dar 32 e 120 por 2 vai dar 60. Todos os 4 são pares, então continuamos a divisão por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, 16 dividido por 2 vai dar 8, 32 por 2 vai dar 16 e 60 por 2 vai dar 30. Percebam que agora apareceu o 3 e os demais valores são pares. E aí, 3 só é divisível por ele mesmo por 1, que não é o caso. O 8, o 16 e o 30 são divisíveis por 2. Não temos, portanto, nenhum divisor comum entre os 4 termos. Não existe nenhum número que divida ao mesmo tempo o 3, o 8, o 16 e o 30. Então significa dizer que a nossa decomposição, já que estamos calculando o MDC, ela encerra por aí. E aí nós vamos multiplicar o 2 por 2 e concluir que o MDC entre 12, 32, 64 e 120 é o 4. E a resposta correta, então, é a letra A. Questão 5. Seja A igual a 120, B igual a 160, X igual ao MMC entre A e B e Y igual ao MDC entre A e B, determine, então, a soma X mais Y. Bom, para calcularmos o valor do X, nós deveremos determinar o MMC entre A e B. E para calcular o valor do Y, nós deveremos determinar o MDC entre os valores de A e B. A é 120, B é 160. Então vamos começar calculando o X fazendo o MMC entre 120 e 160. Dividiremos, os dois são pares, começamos dividindo por 2. Se um deles apenas fosse par, começaríamos dividindo por 2 do mesmo jeito. 120 por 2 vai dar 60, 160 por 2 vai dar 80. Temos aí pelo menos um par, continuamos dividindo por 2. 60 por 2 vai dar 30, 80 por 2 vai dar 40. Temos pelo menos um par, continuamos dividindo por 2. 30 por 2 vai dar 15, 40 por 2 vai dar 20. Temos pelo menos um par, continuamos dividindo por 2. 15 não dá para dividir, a gente repete, e o 20 dividido por 2 dá 10. Ainda temos um número par, continuamos a divisão por 2. 15 não divide, a gente repete, e 10 dividido por 2 dá 5. Nenhum desses agora é divisível por 2. O próximo primo, após o 2, é o 3. E aqui a gente tem que o 15 é divisível por 3. Então, nós vamos dividir isso aí por 3. 15 por 3 vai dar 5. O outro 5 aqui a gente não tem como dividir, a gente só repete. E, finalmente, apareceu 5 e 5, a gente fatora por 5. Vai ficar todo mundo igual a 1. E para calcular o MMC, nós iremos, então, multiplicar 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, e concluiremos que o MMC é igual a 480, o que me leva a afirmar que o valor do x é 480. Agora nós vamos calcular o y, e para isso vamos determinar o MDC entre A e B, entre 120 e 160. Lembrando que no MDC a gente decompõe enquanto os dois números tiverem divisor em comum. 120 e 160 são divisíveis por 2, vai dar 60 e 80. De novo por 2 vai dar 30 e 40. De novo por 2 vai dar 15 e 20. 15 e 20, o 20 é divisível por 2, mas o 15 não. Então não podemos mais continuar a divisão por 2. Porém, o 15 e o 20 são divisíveis por 5. Um termina em 5, o outro termina em 0. Então a divisão agora vai ser por 5. 15 por 5 vai dar 3, 20 por 5 vai dar 4. E entre 3 e 4 não existe um divisor em comum. Então agora a gente vai só multiplicar esses valores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, e determinar o MDC, que vai ser igual a 40. Portanto, eu sou levado a afirmar que o valor do y é 40. E a questão quer que a gente encontre a soma x mais y. Então, nós vamos somar o x, que é 480, com o y, que é 40. Substituindo, então, ficaremos com 480 mais 40, e essa soma vai dar exatamente 520. A resposta correta, portanto, é a letra D. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. E peço que, se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até a próxima.